Olá pessoal, tudo bem, gente, com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, gente, coloque nas mãos de Deus, que com certeza vai ficar. Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer as mãozinhas e os pezinhos também, né? Lembrando que já tem um vídeo onde eu mostro toda essa peça e tem um vídeo onde eu ensino a fazer a cabeça. No vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer as mãozinhas e os pezinhos. Então, para você que é novo por aqui, tem chegado bastante gente, tanto aqui como lá no Instagram, seja muito bem-vindo. Eu já lhe convido a se inscrever no nosso canal, a curtir, a compartilhar esse vídeo. E lembrando, gente, que muitas coisas acontecem no Instagram e não dá tempo de chegar aqui. Se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter passado a pré-venda da nossa apostila A Páscoa na Caixa. E esse projeto, ele hoje é pago, mas ele foi brinde no lançamento da apostila Caixa, A Páscoa na Caixa. Então fique de olho lá no Instagram para que você não possa perder nada. Aqui na descrição do vídeo tem link do meu Instagram, é importante que você esteja lá para você poder ter acesso a esses brindes quando eu lançar as apostilas. Lembrando, gente, sempre quando eu lanço uma apostila, eu lanço no valor de pré-venda. Então é um valor bem em conta e sempre tem um brinde. Passando esse período, o valor que vai estar aqui na descrição do vídeo desse projeto, quando for em pré-venda, não vai ser mais. O valor desse projeto aqui, ele normal é R$ 25. É um curso, gente. É um curso onde vocês vão estar aprendendo tudo. Então, se você quiser adquirir, já tem passado com certeza a pré-venda onde você ganharia esse projeto. E esse projeto hoje é R$ 25. Mas se você tivesse lá no meu Instagram, de olho em tudo, você teria ganhado como brinde no projeto A Páscoa na Caixa. Agora, sem mais enrolação, vamos fazer aqui, aprender o passo a passo dessas mãos, ó. E dos pezinhos. E é isso. Então, gente, vamos passo a passo, ó. Vamos fazer essa mão assim, ó. Mas eu vou deixar também os moldes de uma luva. Então, você pode fazer essa mão se você quiser. E você pode fazer a luva, aí fica a seu critério. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer, no passo a passo desse projeto, eu vou ensinar a fazer essa mão. A luva você vai fazer o quê? Só costurar em volta e montar lá no bracinho do Jesus, né? Mas eu mostro mais ou menos a vocês. Agora vamos fazer essa mão aqui que tem um pouquinho mais de detalhe. Mas fica a critério, né? Se você for fazer essa, eu indico vocês o quê? Riscar as duas, costurar as duas e riscar as duas assim, ó. Riscar essa, você risca uma mão e risca a outra, né? Costura. Pra você risca juntinho assim, ó. Riscou uma, riscou a outra. Você já marca o canto de abrir aqui, ó. Pra quando você abrir as duas pra ficar assim, ó. Vai ficar essa aberta aqui e a outra aberta aqui também. Então, eu tô fazendo separada porque eu fiz logo uma e vou fazer outra pra vocês. Mas eu consigo fazer com que fique as duas iguais, né? Mas assim pra vocês fica mais fácil. Agora eu vou fazer o quê? Só riscar aqui em volta dessa mão. Lembrando, gente, que eu vou fazer na máquina. Essa mãozinha aqui eu tô fazendo na máquina. Mas você pode fazer no caseado. E a luvinha também, você tanto pode fazer no caseado, como você pode também fazer a máquina. A máquina é mais rápido, né? Essa aqui eu fiz na máquina. Só os movimentos que eu fiz com a mão, né? Eu tô riscando aqui pelo avesso para eu passar na máquina, tá? Depois que eu passar na máquina, eu vou... A gente enche e vai fazer os detalhes. Pronto, ó, passei aqui. Agora eu venho com a tesoura. Corto aqui em volta. Eu gosto sempre de tirar um pouco o excesso. Eu acho que fica melhor. Tanto na hora economiza feltro, como fica melhor. E agora a gente vai fazer o quê, ó? Vou colocar aqui em cima de outro feltro direito. Lembrando, gente, que é sempre direito com direito, ó. Assim, e vou colocar alfinetes para poder levar na máquina para passar a costura. Aí você coloca quantos alfinetes você acha que precisa. Pronto.
que eu vou recortar para tirar também esse excesso para levar para a máquina, é melhor. E vou passar a máquina, ó. A minha foi toda passada a máquina, ó. Fica legal também. Então, gente, passei aqui na máquina, ó. Passei o meu todo na máquina. E agora eu vou recortar em volta. Eu vou usar a tesoura escalope, mas você pode usar qualquer tesoura. Eu não deixei abertura. Eu vou cortar aqui assim naquela parte de trás, né? Então eu não deixei abertura aqui, ó. Como é um pouco mais assim, eu vou e corto com essa tesoura. Venho aqui, ó, em volta de toda a mãozinha. E dessa forma eu corto todo esse excesso. Tirei todo o excesso e agora eu vou desvirar. Se você tivesse as duas mãozinhas, né, se eu tivesse com as duas assim, eu ia riscar aqui e riscar aqui para desvirar. No caso, eu já tenho desvirado um, agora eu vou desvirar essa. Vamos lá, a gente puxa assim um pouco para não pegar a parte de trás, né? Não precisa ser uma abertura muito grande. Aqui eu quero encaixar o braço depois, ó. Eu fiz essa abertura. Agora a gente vai puxar aqui os dedinhos. Então, eu vou pegar um canudo, coloco aqui, ó, e venho com o palito, ó, empurrando aqui, ó. Pra ir puxando os dedinhos. Agora eu vou pegar o segundo dedo, vou colocar aqui o palito por dentro. Aqui no segundo dedo, ó, vou fazer a mesma coisa. Pra ir puxando os dedinhos. E aqui você vai colocando o canudinho até você fazer nos 5 dedos. Ó. Puxa o canudo, mais um dedo. Faltam 2. Vou desvirar todos com vocês. Aqui assim porque essa mãozinha, se você fosse estar fazendo a luva, era bem mais fácil. Mas eu quis fazer assim porque eu gosto desse movimento, desse trabalho, com esses detalhes. Ó, e aqui nós temos 5 dedinhos, ó. Agora vamos puxar os dedinhos. E temos uma mão desvirada. A gente passa o palito assim, ó, pra dar uma aberturazinha na costura, né? E fica assim. E o que nós vamos fazer agora? Encher essa mão. Então, vamos encher a mão. Usar fibra, ó. Essa fibra siliconada. E aqui, gente, não tem segredo. Você vai encher bem. Eu uso sempre a ajuda de um palito. Mas que não deixe muito duro, ó. Que ele não fique muito duro. Porque a gente precisa fazer esses movimentos aqui na mão. No meu caso, eu vou fazer, né? Se você for usar essa opção de mão, você não vai encher muito. Mas você pode usar aquela luvinha também, que eu vou deixar aqui os moldes dela pra vocês. Então, vamos lá aqui. Enchendo todos os dedinhos. Colocando aos poucos, ó. Mesmo que seja o mesmo molde, na hora da costura, nunca vai ficar do mesmo jeitinho. Fica um pouco bem mais parecido, um pouco, quando é feito no caseado, né? Mas na costura à máquina é mais difícil. Mas fica legal, não fica ruim, fica um trabalho rápido se você quer fazer para vender esse recurso, então você vai ganhar tempo na confecção, então é importante
o trabalho feito à mão é mais lento, né? O trabalho feito à máquina é bem rápido, então aqui eu acho que 2 minutos eu costurei essa mão. Se eu fosse fazer o caseado à mão, eu levaria uns 25 minutos, eu acho. Então a diferença é gigantesca, né? Eu aconselho quem trabalha com encomendas, ou você faz a máquina, e se você for fazer a mão, você cobra um pouquinho mais caro e tentar praticar para ser mais rápida, né? Eu tenho um pouco de agilidade na hora da produção. Faz muitos anos que eu trabalho, então eu peguei um pouco de agilidade. Ó, e aqui eu vou encher o resto, agora eu vou encher aqui a mão, para poder a gente vir fazendo aquele movimento. E aqui na mão você vai colocando enchimento, bastante enchimento, mas não deixe ele assim a mão muito dura, muito engessada não. Tem que ter, mas que tenha um pouquinho de movimento. Então, gente, ó, eu tava pensando, tava gravando, não tava. Aqui, ó, nesse dedão vai ser só uma vez esse pontinho que eu chamo de dar movimento. E nos outros dedos, ó, nesse dedo só é um, nesses outros dedos são 2 vezes, ó. Então, a gente vai fazer movimento nesses outros dedos 2 vezes. Nesse dedão, só um. Eu fiz, pensei que tava gravando, mas não tava. E aqui a gente vai fazer o ponto atrás para aprofundar. Agora, ó, vou introduzir a agulha aqui mesmo no risquinho, ó. E vou sair aqui, ó, na lateralzinha. E vou puxar. E venho fazendo esse ponto, ó. Não precisa ser muito grande essa distância aqui, não. É só para dar mais ou menos um pouquinho de movimento nessas marcações dos dedos que a gente tem, né? E aqui a gente vem fazendo isso, ó. Até a gente chegar aqui no outro lado do dedo. Ó, chegando aqui assim, ó. Só isso aqui, ó. A gente faz o ponto invisível, né? Chegou aqui, eu vou apertar aqui assim, ó. E vou puxar a linha. Aperto e puxo a linha. Ó. E fica assim. Desse jeitinho. Agora a gente vai passar a agulha de um lado para o outro. Aqui, ó. Passo pra cá. E assim. Várias vezes eu faço isso. Para prender essa linha. Agora eu entro aqui e saio em qualquer canto que ela já tá presa. Agora eu vou dar outro nozinho na linha. Vamos fazer novamente. Aqui em cima tem outra marcaçãozinha, ó. Aqui. Então, o que nós vamos fazer? Pegar a agulha, introduzir aqui mesmo no meio, sair aqui na lateral, ó. Puxamos, o nozinho fica no meio. A gente vem assim, ó. Pontos paralelos. Aqui. E aqui. E a gente vai fazer isso até chegar do outro lado. Até chegar aqui, ó. Desse jeitinho. Feito isso, eu vou segurar esse dedo aqui e apertar assim, ó. E puxar aqui a linha. Agora eu introduzo a agulha aqui, ó. E puxo. Por quê? Porque ele vai, além de apertar mais esse ponto, ele vai arrumar aqui esse dedinho que ele fica um pouco,
fica estranho um pouco. Então, no que eu faço isso, ele afina mais o dedo. Ó. Então, eu faço isso aqui umas vezes. Porque prende também a linha, né? E eu vou fazer isso aqui em todos os dedos. Porque além de fazer essas marcaçõezinhas dos dedos, eu quero ele mais por realista, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu cortar aqui a linha. A gente dá um pouco de movimento para esse dedo, ó, para ele não ficar tão reto. Então, ele dá um pouco de movimento, ó. Dá um pouco de movimento para o dedo, ó. Do que esse que é totalmente reto, né? A gente pode fazer, mas ele não fica com aparência igual esse outro. E é assim que a gente faz essa unha. Eu vou fazer o restante dos dedinhos pra gente vir fazendo essa marcaçãozinha. Então, gente, concluí aqui, ó, todos os movimentos das mãozinhas, né? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui. Então, feito todos os movimentos, vamos fazer essa parte. Eu tô usando uma agulha, essa agulha tem 12 centímetros. Pode ser até menor, mas a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou dar logo um nozinho aqui nessa linha, por aqui, pra ela não sair quando eu puxar lá. Pronto, agora eu já vou sair aqui, vou começar aqui nessa mão, ó. Naquela ali eu fiz os pontinhos maiores, a agulha era menor, esse aqui eu vou fazer menor. E vou saindo aqui, ó. Sempre dentro desse buraco. Essa abertura onde a gente fez abertura para encher. E eu vou fazendo ponto atrás em toda essa parte, ó. E sempre eu vou saindo no buraco aqui, nessa parte onde eu abri essa abertura, né? Eu vou aqui, ó, seguindo o risco. A agulha grande é bom por isso, ó. Você tem como você movimentar sem muito esforço, né? Ó, saio aqui, puxo. Você consegue com agulha menor? Consegue. Eu fiz essa outra com agulha menor, mas com agulha maior é mais fácil pra você trabalhar, né? Ó, não precisa afundar muito. É um leve, é só leve. Vamos dar uma leve aprofundada aqui nesse detalhe. Pegando só aqui dentro do enchimento, gente. Você não vai pegar no feltro do outro lado. Lembrando também que você coloque linha o suficiente para você não fazer emenda depois de ter que voltar com outra linha. Estamos finalizando aqui, ó. Vou fazer só mais um ponto. E aqui está bom. Só mais esse. Pronto, ó. Aqui eu vou fazer o arremate. Vou cortar aqui, era para ter feito. Pronto. E fica assim, ó. E agora eu vou fazer nessa outra também. Então, gente, fiz todos os movimentos, usei para fazer esse aprofundamento aqui. Eu fiz usando essa abertura, ó. Aqui. E agora vamos fazer aqui o sombreado, igual eu fiz nessa mão aqui, ó. De sombrear. Você pode usar o pincel para maquiagem e você pode usar esse pincel da Condor. Pode ser o pincel para maquiagem, o pincel um chanfrado, aquele cortadinho assim, mais curtinho pode ser, né? Então vamos lá, eu vou usar a tinta da Tech Bond, as duas tintas que eu usei foi da Tech Bond. Eu usei o salmão e também usei o mel, essas duas cores.
Vamos aqui. Você pode usar um papel para você estar tirando o excesso. Eu gosto de usar aqui a minha mão. Ó, e vou fazer aqui, ó. Tirar o excesso e vou aqui começar pelas costurinhas, ó. Você vai passando, se você vê que precisa de mais tinta, você volta na tinta. Vou dar uma ampliadinha aqui pra vocês. Eu gosto muito desse pincel aqui da Condor, porque ele vai mesmo na costurinha. Esse aqui eu fiz com pincel de maquiagem, mas eu prefiro esse pincel aqui da Condor. Eu prefiro o pincel da Condor, mas pode ser com pincel para maquiagem. Esse pincel também, as cerdas são bem maciazinhas. Você tenha só com cuidado com excesso, mas é importante que você passe tinta, né? Você vem aqui nessas costurinhas do dedo também, você passa, ó. E caso você não tenha tinta mel, você pode passar só essa aqui na cor salmão, ou se você tiver só a mel também dá certo. Agora, se você for usar só a mel, você tem que ter mais cautela, porque a mel é mais forte. E você vai fazer ao redor dessa costurinha todinha assim, desse jeitinho que eu fiz. Agora aqui, ó, nesse vídeo, se você fizer assim, você vê que tem uma marcaçãozinha. Então, você vem também nessa marcaçãozinha, fazendo isso, ó. Porque isso dá um realismo mais, né? Aqui, onde a gente fez aquele aprofundamento, você faz nos dois cantos que você fez o aprofundamento, você faz também. Aqui assim, ó. Desse jeitinho. Aqui nessa marquinha dos dedos. Onde você fez aquele movimento. Em todas essas partes. Aqui, em todas as partes você tem que fazer o sombreado na mão todinha. Aqui novamente nessa mãozinha aqui, ó. E você vai fazer isso em toda a mão. Em toda a mão, em todos esses dedinhos aqui, em toda essa costurinha, fazendo essa volta todinha pelos dedos, até você chegar onde você começou, fazer todo esse movimento. Aqui assim, nessa lateral, você pode fazer assim, ó. Você viu que deu uma amassadinha. Isso é até bom você fazer isso, porque você vê onde tá, quando você aperta, onde ela amassa mais. Então, isso aí vai dando um movimento mais, deixando mais realista, né? Então, pronto, eu terminei todo o sombreado. Se você quiser, você pode usar um pouquinho do laranja aqui, ó, desse caramelo, do mesmo jeito que eu passei o nude. E aqui, nessas partezinhas, eu usei um pouquinho desse marrom do chocolate, só pra demarcar aqui um pouco. Só, não precisa ser um risco completo, não. Só um pouquinho assim, ó. Não precisa ser um risco completo, só um risquinho assim. Não precisa ser ele seguir reto inteiro. Pode ser assim, ó. Só como se seguisse um risquinho mais falhado mesmo. Aqui assim, ó. E você faz aqui em todos esses risquinhos. Se você quiser. É simples mesmo, gente, só pra
dar uma melhorada aqui. Como se fosse uma aprofundada a mais. Pronto, aí fica só assim. E aqui temos as duas mãos, ó. E agora vamos partir para os pés. Então, aqui eu tenho os dois pés, eu risquei, já passei a máquina, ó. Porque ele é bem mais rápido. No caso de vocês fazerem no caseado tanto o pé como a mão, vocês vão cortar no risco que eu deixei o molde. Vocês vão riscar o molde, cortar no risco e fazer o caseado. Aqui eu fiz um risco e passei a costura no risco, né? A diferença do caseado vai ser, gente, pouquíssima coisa. Então, não tem pra que deixar mais de costura, porque vai ser pouquíssimo que vocês vão entrar aqui. Então, a diferença vai ser minúscula. Então, não tem nem pra que aumentar o molde. Pode ser desse tamanho pra vocês fazerem o caseado. Então, vamos aqui recortar em volta, ó, com a tesoura de picote ou a tesoura reta, a que você tiver aí. Não é necessário vocês comprar uma tesoura dessa ou outro tipo de material. A gente faz com o que a gente tem e dá pra fazer. Então, vamos lá. Aqui, ó, e a gente vai recortar em volta de todo o pezinho. No caso, os dois pés, né? Nós vamos cortar aqui os dois pés pra fazer a abertura e encher, né, para fazer os dedinhos. Aqui eu vou cortar um, ó, todinho assim, e o outro eu vou cortar do mesmo jeito. E fica assim, a gente vai só desvirar. Então, aqui eu tenho os dois pezinhos desvirados. Eu vou cortar eles aqui, da mesma forma que eu riscar aqui para cortar, vocês e desvirar, vocês vão fazer aí com o pezinho de vocês, né? No caso aqui, eu vou pegar aqui, ó, uma caneta e vou riscar. Eu vou riscar, eu poderia fazer aqui, pra colocar a perninha vindo daqui já, eu vou fazer mais aqui, ó. Porque tem gente que cola aqui embaixo, então eu vou fazer aqui, eu decido se eu vou colocar daqui de cima, eu decido se eu vou colar aqui embaixo. Então, mas eu vou cortar aqui, porque caso eu vá colocar aqui, já fica como se fosse no canto da perninha. Então, eu faço mais ou menos na mesma altura, ó, e vou recortar. Pra quando eu desvirar, ficar certinho o pé. Então, eu venho aqui com a tesoura, ó. Não precisa ser um corte tão grande, que já é o suficiente, ó. Só pra gente dar uma desvirada aqui nele. Você pode usar o mesmo canudo que a gente usou pra desvirar os dedinhos, né? E a gente vem aqui, ó, com o palito e faz isso aqui, ó. Mas já deu certo aqui, ó. Aqui a gente desvira e vamos arrumar aqui este pé. Ó, vamos arrumar aqui o pé. Aqui a gente vai arrumando assim os dedinhos, ó. Aqui eu fiz mais ou menos os dedinhos, ó, que a gente vai só dividir nessa parte aqui, ó. Agora o que nós vamos fazer? Desvira os dois, aqui eu vou desvirar só um pra mostrar pra vocês um. E o outro eu desviro depois, ó. Os dedinhos eu fiz bem legalzinho aqui, ó, pra ficar divididinho os dedos. Então agora vamos encher este pé. É bem fácil, gente, encher o pé. É só colocar enchimento, bastante enchimento. E aqui, ó, eu vou encher. O importante aqui é você empurrar esse
fibra pra cá. Mas não precisa ser tão duro não. Aqui só mais um pouquinho. Eu vou encher todo o pezinho e volto com vocês com os 2 pezinhos. Então, gente, enchi o pezinho, já fiz até aqui os dedinhos de um e vou fazer os dedinhos do outro. Eu vou deixar marcado nos moldes, mas é mais ou menos assim, ó. Vou deixar ela marcada, esses 4 pontinhos que vai ser referente aos dedinhos. Então, eu venho aqui, ó, por trás, essa parte vai ficar pra baixo, então eu venho aqui, ó. Tô usando uma agulha grande, que é melhor. Mesmo que ele tenha um nozinho aqui, às vezes ele ainda consegue passar pelo feltro. Então, eu vou prender aqui, ó. Passei na argolinha do nó, ó. Agora eu vou lá do outro lado. Saio mesmo do pontinho onde eu fiz. E puxo. Aqui eu vou voltar aqui, ó. E sair aqui atrás. Desse jeitinho aqui. E aqui o que eu vou fazer? Puxar pra afundar. Eu venho aqui, ó. Se você quiser, você faz isso só uma vez, porque aqui eu tô usando 4 linhas, então uma vez pra mim já é o suficiente. Se você quiser, faz outro, reforça. Vamos fazer aqui pra você ver. Se quiser, você faz outra assim, reforçando, ó. Desse jeito aqui. Daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha, colocar aqui, vou sair já aqui nesse outro pontinho, ó. Aqui eu volto novamente aqui atrás. Puxo, ó. Vou de novo dar mais uma afundada. E aqui eu puxo aqui, ó. Já tem a marquinha aqui dos dedos. Como eu fiz 2 naquele, eu vou fazer 2 nesse também. Aqui tá pegando, gente. E aqui eu saio já aqui, ó. Daqui eu já vou para o terceiro dedo. Puxo, volto aqui, ó. Todos os dedos eu faço desse mesmo jeitinho. Afundo. Posso fazer 1 ou 2 vezes. Aqui vamos fazer só 1. E faço isso, ó. É interessante você colocar a linha na agulha o suficiente que dê pra você fazer os 5 dedinhos, ó. Daqui eu entro, já saio no último dedinho. Tomara que essa linha dê pra fazer esse último dedinho. Afundei e venho aqui, ó. E saio aqui. Desse jeito. Agora aqui a linha tá curta pra essa agulha. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma agulha menor. Vou tentar passar essa linha aqui nessa agulha. É importante passar, colocar a linha o suficiente. E vou fazer o arremate aqui, ó. Como essa parte aqui vai ficar para baixo, passei na argolinha. Vou fazer isso mais uma vez. E aqui eu vou parar. Vou deixar até um pouquinho maior quando a gente colar isso aqui som. Mas é importante vocês colocar a linha o suficiente para fazer todos os dedos de uma vez só. Agora vamos fazer as sandálias. Então, gente, agora vamos para as sandálias, ó. A gente vai cortar essa parte aqui, que é a parte de cima. Ela é assim, ó. Então, eu vou mostrar a vocês uma forma de cortar bem simples, para não ficar cheia de pelinhos, né? Vamos reservar essa aqui assim. Então, ó, você vai fazer o seguinte. Você tem 2 formas de cortar. Você pode cortar assim, do jeito que eu vou cortar. Ou então você pode pegar o molde e colocar sobre o feltro. Pegar o giz, ou giz panda. Esse aqui é giz normal, eu comprei ele assim, ó, na Shopee. E você vai riscar aqui, riscar todinho e recortar.
Eu acho melhor assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui eu acho melhor cortar assim. Eu vou pegar essa parte, que é o meu molde. E vou passar fita crepe. Eu acho melhor, fica o acabamento bem legal. É bem legal de cortar. Não nesse aqui, gente. Eu vou riscar o molde aqui, ó, numa folha de papel, né? Risquei aqui o molde, tá aqui o desenho do molde, ó. Vou colocar sobre a folha. Se você colocar assim, ele vai sair cheio de pelinho, o feltro. Então, se você cortar desse jeito, ele não sai. Ele sai como se você tivesse cortado a laser. Então, é isso que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma fita aqui, ó. Vou colocar uma maior aqui. E outra aqui nessa outra ponta. E aqui, gente, a gente vai colocar a fita aqui nessa parte todinha. Ó, aqui todinha assim, ó. Tem que passar, tá, gente? Essa fita que eu tô usando é da Tec Bond. Ela é fita crepe de uso geral. Ela tem assim nessa espessura e tem maiorzinha também, ó. Eu gosto muito de usar essa aqui. Gosto de usar essa aqui. Eu acho que é por ser mais fácil de cortar, algo desse tipo assim, eu acho melhor essa. E você vai colocando uma pertinho assim da outra. E você vai colando aqui, ó. Você pode já cortar um monte. É bem fácil de cortar, ó. Não tem dificuldade. E você vai só colocando. Aqui assim. E eu vou terminar de colocar aqui e volto com vocês. Mas eu vou mostrar antes esse aqui. Esse aqui foi que eu fiz. Peguei o molde. Coloquei aqui e risquei em volta com aquele giz. Quantas partes aqui eu vou precisar dessa? Eu vou precisar de 4, então eu vou fazer isso aqui 2 vezes. Ó, terminei aqui de fazer isso, agora eu vou recortar em volta, ó. Vamos pegar aqui uma tesoura. Essa tesoura eu só uso mais para essas coisas assim, eu não uso para cortar feltro, não. Aqui, como é o feltro com papel, então eu vou cortar aqui, ó. Tá cortando o papel também, então por isso que essa tesoura aqui eu não uso para cortar feltro. Ó, já vai ficando cortadinho, separado, não fica fiapo, ela fica como se fosse a laser, fica bem cortadinho. Então, ó, é assim que eu faço, esses cortes assim que eu quero mais. Um corte mais, uma pecinha pequena, um corte mais detalhado. No caso, essa sandália aqui é para riscar, eu acho que seria ruim riscar e recortar assim o feltro só, né? Aqui, como é com papel, fica bem facinho de cortar. Com papel e fita crepe, né? Fica bem facinho de cortar e é bem gostoso de cortar. E a gente segue aqui cortando essa nossa sandália. A gente segue, ó. Do jeito que eu fizer aqui desse lado aqui, ó, que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer do outro lado também. Ó, concluímos aqui um lado, ó. E agora eu vou concluir o outro. Então, pronto, cortei aqui, gente, ó, as duas partezinhas, né? As duas partes cortadas. E cortei também as solas da sandalinha, são 4, né? Então, vamos reservar aqui. E tem esse detalhe aqui também, que eu vou colocar aqui, ó. Esse detalhe é pra colocar aqui, assim, que eu vou fazer uma costura.
Mas esse detalhe aqui é opcional, se você não quiser, não tem problema. Eu que gosto mesmo, não quis fazer em todos, então vou fazer só esse detalhe. Vou recortar aqui um com vocês, ó. Só é seguir o desenho que você riscou no papel e cobriu com fita crepe. É simples, gente. Quando sai esse corte perfeito, ó. Esse outro depois eu corto. Tem outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, é o seguinte: quando vocês riscarem no papel, riscou aqui no papel, ficou riscado. Tire um pouco do excesso aqui dentro, para quando a fita passar, pegar também no feltro, para ficar mais fácil para vocês cortarem. Assim, ó. Vocês riscaram o papel, então o papel fica com risco, aqui fica papel também, porque vocês vão riscar assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, quando vocês riscarem, vocês vão riscar assim, ó. Vocês vão riscar aqui, ó, todos esses detalhes. Então, esse detalhe aqui vai ficar no papel também, então vocês vão tirar um pouquinho desse excesso aqui, pra quando você passar a fita, pegar no feltro. Então, fica bem legal. E é isso, né? A nossa sandália. Agora, eu vou pegar esse detalhe aqui, ó. Vou passar um pouco de cola de silicone líquida. Já vamos montar aqui a sandália, né? Vamos passar aqui um pouco de cola de silicone líquida pra gente fazer o caseado. Caseado não, vamos fazer ponto atrás. Eu vou passar um pouco livre só as bordas, porque para quando você for costurar, não ficar muito difícil da agulha entrar, se você colocar nas bordas, né? A gente faz assim, ó, vamos pegar aqui o detalhe e vamos colocar aqui, ó. Desse jeitinho, só nessa parte de cima. E aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o ponto atrás. Desse jeito, mas se você não quiser, só baixa colar. Então, eu tenho aqui, ó, uma agulha com 2 linhas. Eu uso 100% poliéster, como eu sempre falo pra vocês, eu uso da Cron. Então, vou começar por aqui, ó, fazendo o ponto. Isso aqui é cola no meu dedo, fazendo aqui o ponto atrás, ó. E vamos começar aqui. Eu vou dar uma ampliadinha pra vocês verem melhor. Ó, do jeito que eu já ensinei em outros vídeos, ó. E fica assim, ó, aqui tem a linha. Eu fui aqui atrás, passei a linha por debaixo, ó. E saí aqui na frente. A mesma medida que eu deixo pra cá, eu tento deixar pra cá também. E agora eu puxo. E fiz um pontinho. Agora eu vou aqui atrás, ó. Mergulho, saio à frente, tentando deixar a mesma distânciazinha. E vou fazendo aqui esse ponto atrás. Até fazer o contorno desse detalhe. Lembrando, gente, que esse detalhe fica opcional, tá? Vai ficar nos moldes, mas se você não quiser fazer, não tem problema não. Também dá certo. Eu tenho que fazer uma costurinha em alguma peça assim. Não posso deixar essa peça sem nenhuma costura, né? Lembrando também que vocês podem passar aqui na máquina, essa costura reta da máquina. Então, fica também maravilhoso. Ó, como fica lindinho. Fica bem lindo. E aqui a gente faz até fazer o contorno de toda essa peça. E fazemos nas 2 sandalinhas.
Pronto, agora eu vou fazer e depois eu volto com as duas pecinhas já prontas. Então, gente, terminei aqui, ó, esse detalhe da sandalinha. E a gente vai usar ela aqui assim, ó. Desse jeitinho, mas só na montagem, no vídeo da montagem do Jesus, né? Nesse vídeo aqui eu não vou montar, tô só ensinando a sandália, né? E as mãos, então ele vai ficar assim lá. Agora vamos fazer aqui essa sola aqui, ó, da sandália com esse detalhe aqui, que é pra colocar no pé, ó. E a sandália vai ficar assim, o pé vai ficar assim, ó. Então vamos fazer aqui essa parte aqui agora. Vamos reservar aqui, né? Vamos pegar aqui, eu tenho, lá vai ficar o molde dessa sola, tá aqui, eu cortei 2 vezes, ó. E eu vou pegar manta pack, espuma pack e vamos fazer, vamos colar aqui, ó. Vamos colar, né? Aqui assim, que eu tô olhando direito e o avesso. Vamos passar um pouco de cola de silicone. Não muito, só para dar uma fixada. De um lado. A gente vem com a tesoura. E vamos recortar, ó. Colamos ele aqui e vamos recortar. Tirar aqui o excesso. Agora a gente vai cortar em volta aqui, ó, seguindo o desenho da palmilha, ó. Pra não ficar molde de 2 palmilhas, né, gente? Não tem sentido. Então, agora feito isso, a gente vai recortar um pouquinho, só a margem que vai dar pra gente fazer o caseado. Só um pouquinho mesmo, só pra gente deixar um pouco de margem pra gente fazer o caseadinho. Lembrando que isso aqui você pode estar fazendo a máquina, costura, desvira, também dá certo. Feito isso, vamos passar cola de silicone líquida de novo. Não muito, só um pouco, só para ajudar a não fixar, dar uma fixada aqui um pouco, pra gente poder casear. Agora a gente coloca outra aqui, ó, por cima. Desse jeito. Ó. Vai ficar assim. Agora vamos fazer o caseado. Lembrando que eu casei com a única perninha de linha, eu uso linha 100% poliéster. Vamos começar aqui, ó. Vez. Pronto. E aqui a gente segue. Eu vou dar uma ampliadinha. Só para vocês verem o caseado. Introduzo a agulha por trás, puxo, saio aqui na frente, puxo aqui, fica a argolinha, eu vou por trás, ó, a linha por trás, tentando deixar o mesmo tamanho, ó, puxo a agulha, coloco aqui por trás da argolinha e sigo. E assim eu vou fazendo, ó, por trás,
Eu sempre uso meu dedo, minha unha, para deixar o tamanho do mesmo tamanho do ponto. Você pode usar a unha, ó, ou o dedo, para ir deixando do mesmo tamanho o ponto. A profundidade do ponto, né? E aqui, ó, a gente vai caseando todinho até fazer esse contorno. Então, já terminei aqui, ó, de fazer todo o caseadinho em volta. E vamos reservar aqui, né, pra gente fazer agora essa parte aqui, ó. Vamos fazer essa parte aqui, que é onde a gente vai colocar o pé da gente aqui, ó. A pessoa vai trabalhar, esse que eu vou colar aqui em cima, ó. A pessoa vai colocar o pé aqui, então vamos fazer essa parte. Vamos fazer aqui essa parte. Eu tenho aqui um pedaço de feltro. Esse feltro, ele mede 28 assim. E a largura dessa faixa vai depender do elástico que você vai estar usando. Eu usei esse elástico aqui, ó, que ele tem quase 3,5, um pouco mais de 3, ó, quase 3,5. Mas você pode usar um elástico na metade, mais fino. Aí você vê o elástico que você vai querer estar usando. Como eu usei esse elástico aqui, ele é quase da largura da régua, ó. Então eu vou usar a régua para fazer aqui a medida dessa peça que vai envolver esse elástico. Então eu tenho aqui, ó, eu vou riscar aqui assim, ó, eu peguei esse pedaço de feltro. Esse pedaço de feltro aqui tem exatamente 28 centímetros, então é 28 centímetros. E o tamanho do elástico, ele tem 23 centímetros. O elástico tem 23 e esse feltro 28, vai ser 5 centímetros a mais. Se você quiser colocar o feltro maior, você coloca. Coloquei para ceder só um pouco, ó, não vai ceder muito. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou riscar essa parte aí com giz. Eu tô procurando meu giz, tá aqui meu giz. Vamos riscar com giz, ó. Eu uso giz assim, então vamos riscar aqui, ó. Eu vou riscar aqui assim. Desse jeito, vou riscar novamente aqui. Vou pegar a régua, vou encostar ela aqui mesmo onde eu fiz o risco e vou riscar novamente. Pronto, exatamente isso. Feito isso aqui, eu vou recortar aqui assim no risco, ó. Recorte no risco. E a gente vai recortar esse outro lado também, as duas laterais, ó. Esse risco do meio você não vai riscar, que foi só pra gente usar como guia, né? Fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elástico, vou colocar aqui assim, ó, com essa pontinha um pouquinho pra fora, e vou fazer isso aqui, ó, desse jeitinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caseado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elástico, colocar aqui, ó, rente aqui com esse feltro, encostado aqui nesse risquinho. Eu vou vir com essa outra parte por cima, assim, ó, desse jeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha que eu já tenho aqui, tem até um nozinho na linha. Vou colocar aqui por dentro, ó. Uma perninha só, não tem pra aqui duas perninhas, só uma perninha dá certo. E nós vamos fazer aqui o ponto caseado, pontos, só o pontinho chuleio, né? Mas eu vou fazer o ponto caseado. Aqui assim, ó. Pra quê? Pra prender esse elástico aqui junto com o feltro. Então, nós vamos prender esse elástico junto com o feltro. Nós estamos costurando o elástico também. Até
Eu tô fazendo aqui tudo com vocês. Vou dar até uma ampliadinha. Até a gente chegar aqui nessa pontinha, ó. Lembrando que vá prendendo aí o elástico. Pronto, cheguei aqui no final. Terminei de prender o elástico, passei aqui a costura ainda no restinho que ficou. Aí fica assim, ó, desse jeitinho, uma bordinha para o caseado, ó. Nós vamos agora aqui casear até chegar lá na outra ponta. Chegando na outra ponta, eu vou mostrar para vocês a finalização, como é que vai ser feita lá. Então, ó, aqui eu sigo fazendo caseado até chegar lá do outro lado. Lembrando que aqui nessa parte você não vai costurar o elástico tem que ficar solto. Você vai costurar só essas bordinhas do feltro que passam, essas duas bordinhas aqui do feltro. Você não vai costurar o elástico, não é para costurar o elástico. O elástico fica livre. Então, seguimos aqui até chegar aqui nessa ponta. Só fazendo isso. Então, gente, eu já fiz aqui o caseado em toda essa parte. Eu puxo o elástico um pouco e arrumo assim. Agora, cuidado para ele não voltar todo. E nós vamos fazer aqui o caseado, prendendo novamente o elástico, igual a gente fez aqui, ó. Desse jeito aqui, vamos prender o elástico. Igual a gente prendeu no início. Lembrando que você tem que puxar o elástico, porque o elástico é menor do que o feltro, né? Pronto. Agora o que nós vamos fazer? E ele fica assim. Agora vamos colocar ele aqui. Você pode colar com cola quente. E você pode também usar aqui a linha, ó. Você vai colocar mais ou menos na mesma altura. Eu coloquei ele daqui para onde eu comecei a... Coloquei ele, ó, 6 centímetros daqui pra cá. Então, vai ser a mesma coisa que eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar... Do jeito que eu colocar aqui, eu tenho que colocar o outro. Assim, ó. Vou colocar aqui no meio, mais ou menos no meio. E vou colocar uma linha pra gente fazer a costura. Você pode passar a máquina, também dá certo. Você pode colar com cola quente. Eu vou costurar. Depois que eu costurar, eu ainda vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Mas primeiro eu vou costurar. Como eu já aprendi aqui, ó, eu vou aqui. Pronto. Você vai fazer isso várias vezes até você prender ele bem direitinho. Vou fazendo aqui como se fosse um ponto atrás.
A gente prende. Eu vou fazer mais outra costurinha voltando aqui para reforçar essa parte. Vou fazer mais uma ou duas vezes, porque eu quero dar uma reforçada aqui nessa costura. E tô voltando novamente, ó, com a costurinha aqui. Terminei aqui, ó, agora eu vou pegar essa parte, vou fazer assim, ó. Exatamente assim, ó. Dessa forma eu vou costurar. Segurar aqui e vou costurar igual eu costurei o outro. Aqui assim, ó. Desse jeitinho. Aqui é um pouco mais trabalhoso, porque vai ter essa parte aqui que fica atrapalhando um pouco. Mas dá certo, super certo, ó. Empurro ele para o outro lado e venho fazer esse lado aqui agora, ó. Super tranquilo também. Ó. E assim fica pronto. Depois eu vou fazer ainda outra vez para dar uma reforçada, ó. Mas assim fica pronto já, ó. Desse jeitinho aqui. E assim, gente, ficou pronto. Aí fica assim e a gente vai colar assim, ó. Quando a gente for colar, a gente vai colar o pezinho aqui em cima. Desse jeito aqui. Mas essa parte de colagem da montagem vai ficar para o vídeo da montagem do Jesus. Nesse vídeo a gente aprendeu a fazer as mãozinhas e os pés, né, com as sandálias. E no próximo vídeo a gente vai aprender a montar. Então o vídeo de hoje é esse. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Um cheiro no coração. Até o próximo vídeo e bye bye.